Oi, tudo bem? Meu nome é Sara, eu sou uma autora de fantasia e ficção científica e nesse vídeo eu vou dar 3 dicas para quem quer escrever o seu primeiro livro. Se você é como eu era, eu passei muitos e muitos anos falando que eu ia escrever livros, que eu tinha tal história, e aí eu ia para o Natal, para casa da minha avó, e eu contava ali as minhas histórias para os meus primos, eles ficavam todos, nossa, em volta de mim, prestando atenção, e aí voltava para o colégio, quando eu ainda estava no ensino médio, e aí eu escrevia o resumo, né, das ideias que eu tinha no fim do caderno, e aí mostrava para as amigas, e aí todo mundo ficava, nossa, que legal, e ficava por isso. Eu nunca, de fato, escrevia. Eu tinha ideias, eu começava, mas eu nunca realmente sentava e pronto, vou escrever, e escrevi o meu livro. Não, eu só ficava por isso, eu ficava no desejo, ficava nas histórias que eu contava ali para as pessoas mais próximas, mas nunca, de fato, algo palpável, sabe? Um objetivo concreto. E aí, quando eu tinha 21 anos, eu quero escrever, para vocês terem noção, eu quero escrever desde os meus 13. Esse desejo surgiu ali lá com os meus 13 anos, eu tinha diversos cadernos e etc. Quando eu estava com 14 para 15 anos, eu até tentei começar a escrever o meu primeiro livro, eu escrevendo no Word mesmo, no computador dos meus pais, eu escrevia, imprimia, lia, achava horrível, começava de novo, mas nunca tinha de fato terminado nada. Então lá com 21 anos, eu sentei e falei assim, não, é agora ou nunca. Eu passei quase, né, os últimos 10 anos, assim, os últimos 8 anos da minha vida falando que eu queria ser escritora, que eu queria escrever, mas eu nunca pegava e escrevia. Então, se você é essa pessoa, se você se identifica com esse cenário, esse vídeo é para você. Primeiro, como um sinal para você sentar e escrever, se comprometer a escrever. E aí eu vou compartilhar 3 dicas que me ajudaram muito, muito mesmo neste processo e que são, assim, essenciais para que deixe de ser um desejo e se torne algo alcançável, sabe? Uma meta que você vai e que você consegue fazer. Vai fazer sentido, peraí. Então, a minha primeira dica, e que é realmente o motivo, vamos dizer assim, a razão pela qual eu não consegui terminar nenhuma história antes dos meus 21 anos, é porque eu tinha ideia, eu tinha vontade de escrever, eu tinha, às vezes, até a motivação, mas eu não tinha a estrutura. Então, a primeira dica é: estude a estrutura de 3 atos e a jornada do herói. Pode escrever aí. Você acha na internet vários documentos, vários sites falando, explicando. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeos aqui no canal explicando melhor. Mas esse é o principal. Estude a estrutura de 3 atos e a jornada do herói. E é claro, eu sinto assim, a estrutura de 3 atos e a jornada do herói são estruturas narrativas muito grandes e que, querendo ou não, você não vai conseguir pegar ali tudo que aquela estrutura pode te dar e te orientar lendo um artigo na internet. É algo que você tem que realmente estudar. Mas você ter a ideia, você ter a noção do que são essas estruturas, vai salvar a sua escrita. Por quê? Sara, de 14 anos, tinha a história, tinha a motivação, ela queria terminar, ela queria escrever aquela história até o final, mas ela não tinha a estrutura, não entendia de estrutura narrativa. E é isso, você pode ter a melhor ideia, se você não estuda a estrutura narrativa, você vai agarrar em algum momento nessa história, e você não vai terminar, porque você tem, vamos dizer assim, você tem o conteúdo, mas você não tem a forma onde você vai colocar e encaixar aquele conteúdo. Então isso mudou a minha vida quando eu sentei e falei assim, eu vou parar de falar que eu vou fazer e eu vou começar a estudar para fazer. E eu fui entendendo como que funciona, como que histórias são contadas, como que as histórias têm sido contadas desde o início, dos últimos séculos, desde o início do cinema, que popularizou a estrutura narrativa, onde as pessoas tiveram que desenvolver, houve um avanço muito grande no desenvolvimento de uma estrutura narrativa padrão, porque ali muitos filmes e histórias estavam sendo contados, não deixou de ser somente na literatura. Então, estude estrutura narrativa, estude
os 3 atos, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, porque aí você vai pegar a sua ideia que você tem ali e você vai encaixar ela. Ah, essa parte da ideia encaixa aqui no primeiro ato, essa parte no segundo, essa parte no terceiro. E é aí, e é por causa disso que você vai conseguir terminar o seu livro. E porque foi por isso que eu não tinha conseguido terminar. Eu sabia o que eu queria fazer, eu não sabia como fazer. Segunda dica, pare de pensar na sua história. Sim, exatamente isso. Se você é como eu, e eu acredito que todo escritor é um pouco assim, muito da nossa procrastinação se dá de você ficar imaginando essa história, mas não escrevê-la de fato. Então você está no trabalho, você está no caminho para o trabalho, e aí você começa a pensar ali numa cena. E aí é uma cena de batalha, nossa, é uma cena tão legal. E aí você tá lá trabalhando às vezes e você começa a pensar na cena de declaração dos personagens, onde eles dão o primeiro beijo. E aí na sua cabeça, nossa, fica ótima aquela cena, é maravilhosa. E aí você vai fazer qualquer coisa e você usa, eu vou falar de mim, né? Usa um pouco a sua história como até uma forma de fugir da realidade. Em vez de você estar ali no presente, você vai imaginar uma cena da sua história. Só que não, você tem que parar de fazer isso. Cortar completamente. Porque quanto mais você imagina a sua história, menos você senta para escrever ela. Porque aí ela se passa, ela começa a crescer e viver só na sua mente. E as suas histórias não são para você. Elas são para as pessoas que vão ler. Elas são para compartilhar. Elas não são só para ficar aqui dentro. Elas precisam sair, elas precisam ser colocadas no papel. Então, a minha dica muito importante é pare de pensar na sua história. Toda vez que você está fazendo alguma coisa e vem uma cena que você quer imaginar, que você quer pensar, você vai parar. Você vai falar assim, eu vou segurar isso. Mesmo que, sei lá, você está no trabalho, não sei, você está em qualquer lugar. Vai parar uns minutinhos e você vai escrever. Você não vai ficar ali alimentando e pensando. Você vai pegar e escrever, nossa, essa cena é legal. Pegar meu celular, eu vou escrever ela. Se você tem tempo para construir a sua agenda, você vai estabelecer os horários para você já pegar e começar a escrever. Não precisa, tipo, eu já preciso saber tudo da história, não. Mas você vai mudar para onde que a sua criatividade está indo, sabe? Você vai mudar o seu foco. Em vez de você ficar criando cenas que você nunca vai escrever, de histórias que ninguém nunca vai ler na sua cabeça, você vai pegar essa fluidez da criatividade e focar em escrever algo, escrever, colocar a ideia no papel, colocar a ideia no celular. Faz sentido? Você vai mudar para onde que tá indo. E assim, é uma coisa muito abstrata, eu sinto, mas que quando você é escritor, faz total sentido, porque a gente fantasia, a gente imagina, então a gente vive muito mais a nossa mente. Então, fica aí essa dica. Para de pensar nessa história. Começa a escrever. Você quer pensar, você quer ter ideias, você vai guardar. Você vai, guardar na gaveta. Fala, você fica preso aí ideias. Porque é na hora que eu sentar na frente do computador, que aí você vai abrir a gaveta e deixar elas fluírem. Terceira dica, e que é super importante, e depois da estrutura de 3 atos é o que vai determinar se você vai de fato escrever o seu livro ou não, que é colocar uma data. Coloca uma data, você está assistindo esse vídeo agora, você vai abrir o seu calendário e você vai escolher ali uma data completamente aleatória, mas que dê um prazo bom. Então, vou dar aqui um exemplo. A média para escrever um livro, eu diria que é de 5 a 8 meses a um ano. 8 meses a um ano, mais ou menos. Então, por exemplo, você tá aqui, a gente tá em fevereiro. Você vai colocar que no dia 5 de março de 2024, você vai lançar o seu livro. Ou você vai colocar que no dia 20 de dezembro, sabe? Estabelece uma data que você não pode fugir dela, que você se torna, tipo assim, preso a ela. Você tem essa data e você tem que cumprir. Porque tudo a gente precisa ter data. Se você fala, eu vou escrever meu livro. E é isso. Vou escrever meu livro. Pronto. Não, você tem que ter um norte. Você tem que saber quando, o dia que você vai terminar de escrever o seu livro. Então, isso é uma coisa que mudou a minha vida, porque eu procrastinava muito. E pra mim, eu escrevia um pouquinho cada dia e eu não fazia a mínima ideia de quando que eu ia terminar. E a gente precisa ter uma ideia, a gente precisa ter essa ideia de exatamente quando a gente tem que terminar, porque senão vai continuar e você vai ser aquela pessoa que encontra com alguém e fala, eu tô escrevendo um livro faz 5 anos.
Não, você vai determinar uma data e vai escrever até ali. E acho que vai ser uma dica até bônus, que quando você tem uma data, gente, é sensacional. Porque você para de ver como um hobby e você começa a ver como uma responsabilidade. Então, você começa a priorizar, porque você tem uma data, não tem como você ficar empurrando com a barriga. Você tem uma data, então você começa a priorizar e estabelecer ali horários no seu dia. Não, eu tenho que escrever o meu livro pelo menos 1 hora por dia, porque eu tenho que terminar ele até tal data. Então, junto com isso aí de estabelecer a sua data, estabeleça uma rotina para a sua escrita. Presta atenção, depois do primeiro dica, depois de você estudar estrutura narrativa, você vai estabelecer a sua rotina. Porque aí vai se tornar algo muito mais palpável. E a escrita, gente, ela é como se fosse, ela é o exercício. A escrita é o exercício. Quanto mais você faz, mais você vai ganhando força no músculo. Quanto mais você vai escrevendo diariamente, mais fácil e mais sentido aquilo vai fazendo. Vai fluindo de forma muito mais natural. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessas 3 dicas. Espero que elas possam realmente ajudar a incentivar você e fazer com que esse livro, essa história que você tem aí na sua mente, no seu coração há muitos anos, finalmente ganhe vida e ganhe forma. Se você gostou do meu conteúdo, eu vou deixar aqui o convite para você me seguir aqui no canal. Me seguir no Instagram também, como eu disse, eu sou autora, eu tenho diferentes livros sendo lançados, projetos acontecendo. E colocar aí nos comentários o que você quer ver aqui, você que é autor iniciante, que quer aprender a escrever, que está aí no processo de escrever o seu primeiro livro, comenta aqui quais vídeos você gostaria de ver, tá bom? É isso, tchauzinho!